Esse é o nosso encontro de hoje. Já iniciei aqui a gravação. A gente vai dar continuidade ao que a gente viu no encontro anterior, só para a gente recapitular em que momento a gente se encontra no programa. A gente veio, né, de toda a parte de pesquisa qualitativa e agora a gente está abordando os temas de pesquisa quantitativa. A gente já falou sobre o tema, né, de questionários, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E na aula de hoje, dia 20 e 22/10, a gente vai fechar o tema de questionários e que a gente chama de validade, né, de validade de escalas, e também recapitular rapidamente, a partir do caso WSES, falar um pouco sobre análises descritivas. E por que a gente vai falar sobre análises descritivas? Porque, em muitas circunstâncias, a análise descritiva já oferece uma série de respostas para algumas questões que a gente possa vir a fazer. A partir da semana que vem, a partir de 27, a gente entra na reta final aqui do nosso curso. A gente vai falar lá de análise fatorial, que é um tema que é conexo com um pouco do que a gente está falando, vai falar aqui hoje na próxima aula. Vamos falar sobre o conceito de segmentação, aqui pensando em aspectos, entrando efetivamente na estratégia de marketing, targeting, que é a escolha do mercado-alvo, e posicionamento. Junto desses conceitos, a gente vai ter a análise de agrupamentos, que é a análise de clusters também, conhecida como análise de clusters, e vamos ter mapas perceptuais e de preferência, que são as ferramentas analíticas que nos ajudam a tomar melhores decisões, decisões estratégicas, nesse caso, de marketing propriamente ditas. Então, esse é o nosso projeto aí para os próximos encontros. Sexta-feira nos vemos na escola presencialmente e híbrido, e nos vemos remotamente também, para quem não for no presencial, lembrando que a gente deve ter atividades que vocês poderão acompanhar com o uso do Stata. A gente vai fazer junto, vamos chamar assim, algumas atividades com o uso do Stata. Então, para quem estiver remoto, vale a pena, reforço aquela questão sobre acessar via VPN, conseguir acessar o Stata. Então, vamos lá. Vamos retomar fazendo, como a gente faz habitualmente, uma recapitulação do que a gente viu no encontro passado, ou nos encontros passados, onde a gente está. O que ficou na cabeça de vocês, o que vocês retiveram, o que ficou de dúvida, enfim. Vamos lá. O que nós fizemos aí nos nossos últimos 2 encontros, né, depois da PI? O que a gente está falando? Qual é o tema que a gente está tratando? Onde estamos? Na última aula a gente falou de questionário, como montar. Então, vamos voltar então um pouquinho para trás. A gente está falando de um negócio chamado questionário. É questionário porque tem questões. E a gente vai chamar isso genericamente de um instrumento. A gente usa o questionário para quê mesmo? Esse é um instrumento... O que, desculpa? Para obter dados? Para obter dados, é um instrumento de coleta de dados. Professor, eu já tenho uma dúvida aí.
Pode falar. Teve na duas aulas anteriores que a gente viu como se fossem vários quadradinhos, né, de dados. Então, ia de dados primários para dados qualitativos, lembra? Certo. Então, quando eu falo dados, acho que é o primário, é só qualitativo ou pode ser quantitativo também? Não, aqueles quadradinhos, se eu me lembro bem do que você está falando, você vai ter assim, dados. Aí ele abre primários, secundários. Aí, o que ele coloca? Ele põe, tem aqui qualitativos, com várias caixinhas, e depois tem quantitativos. E aí, o que ele faz é isso aqui, ó. Ah, tá, pode ser os dois, né? Isso, o dado primário, aqui tem dois aspectos importantes. Primeiro, dado pode ser qualitativo e quantitativo. Isso é um ponto importante. O que acontece é que se você está usando um questionário, significa que você está buscando resolver um problema naquele momento. E você está coletando dados para aquele momento. Portanto, normalmente, quando você usa um questionário, você está buscando que tipo de dado? Primário ou secundário? Primário. Primário, porque os dados primários, só para a gente não perder isso de vista, são aqueles que eu vou obter para resolver o problema específico que eu estou tratando, que eu estou tratando neste problema. Os dados secundários, eu vou só deixar essa setinha para cá, eu vou colocar o secundário aqui para não bagunçar. Os dados secundários, eles foram coletados para outro propósito. Então, por exemplo, o censo. O censo é um dado secundário que eu posso usar na minha pesquisa. Eu posso, por exemplo, querer usar o censo para identificar as famílias, né, por extrato de renda. Né? Posso usar dados do censo, dado do IPEA, por exemplo. Ele não foi coletado para o meu questionário, para o meu problema, mas eu posso usar esse dado. Então, ele é um dado secundário, que é o que eu falei para vocês, que é a ideia de segunda mão. Né? Enquanto o dado primário é o dado novo, é aquele que eu estou, não é o carro usado, é o carro novo que eu estou comprando. E aí, esses dados eu posso tê-los coletando, eu posso ter um questionário para fazer, por exemplo, uma abordagem qualitativa, é um questionário com perguntas abertas para uma entrevista em profundidade, por exemplo, é um roteiro de pesquisa para um questionário com perguntas abertas. Isso eu posso ter um questionário com essa característica. O que a gente está falando neste momento é um questionário que vai buscar coletar especificamente dados quantitativos. Então, isso, de certa maneira, tem uma implicação no tipo de pergunta que eu faço, que foi uma coisa que a gente viu. Quais são os tipos de pergunta? Quando a gente pensa no questionário, ainda pensando em coletar dados que são qualitativos ou quantitativos, como é que as perguntas se comportam? Que tipos de perguntas eu posso ter? Como é que eu classifico essas perguntas? Não são primárias e secundárias. Primário e secundário é o tipo do dado de acordo com o momento, com o propósito da sua obtenção. Se é o propósito específico de resolução do problema, primário. Primeiro é novo. Se é um dado que foi coletado para outras utilizações, é um dado de segunda mão, é um dado secundário. Segunda, secundário, mão. Agora, quando eu faço o questionário, eu posso ter perguntas de dois tipos. Que tipos são esses? Pode ser demográfica. Então, pode ser demográfica. E como é que você perguntaria uma coisa demográfica? Alguma característica da pessoa, tipo idade? Por exemplo, você perguntaria idade, é isso?
Sim. Tá, e aí você esperaria que tipo de resposta, Paloma? A idade da pessoa. Geralmente a gente coloca a faixa etária, né? E aí a pessoa se identifica com algum. Então, de certa maneira, isso seriam dados quantitativos. Se eu colocar uma faixa etária, dá para a pessoa responder qualquer coisa ou ela tem que marcar alguma faixa? Tem que marcar. Certo. Legal. Então, essa é uma pergunta que a gente tem, né? O questionário ele pode ter perguntas que a gente vai chamar de não estruturadas e perguntas estruturadas. Evidentemente, um questionário que tem uma ênfase em abordagens quantitativas vai ter muito menos incidência, ou talvez nem tenha, perguntas não estruturadas. As perguntas não estruturadas são abertas, enquanto as perguntas estruturadas, elas são fechadas, como esse exemplo que a Paloma deu. Eu pergunto a idade e deixo lá uma caixinha, né, caixinhas para a pessoa responder. Vou dar um exemplo, eu estou acompanhando os trabalhos da turma dos seus colegas de Marketing 2. Então, no mesmo questionário, eles perguntam assim, quantas peças, sobre compra de vestuário. Então, pergunta, quando você faz uma compra de vestuário, quantas peças você compra tipicamente? Então, tinha lá uma opção, uma caixinha tinha uma caixinha 2, tinha uma caixinha 3 e tinha uma caixinha mais de 4. Isso é uma pergunta estruturada, porque não é como você escapar, né, uma pergunta fechada. Nesse mesmo questionário, eles tinham perguntas não estruturadas, que dizia o seguinte, escreva os nomes das lojas de vestuário que você comprou no último mês. Aqui eu tenho um campo aberto. Eu vou colocar o que eu quiser aqui dentro. Esse dado, ainda que esteja num questionário, com uma pesquisa, etc., ele é uma pergunta não estruturada. E esse campo vai ter que ser tratado com técnicas qualitativas, enquanto esse campo aqui vai ser tratado com técnicas quantitativas. Eu posso ter um questionário que tenha um mix dessas duas informações. Como a gente disse num dos encontros anteriores, os questionários de avaliação que vocês fazem dos professores, das disciplinas, misturam questões estruturadas e questões não estruturadas. As questões estruturadas são, por exemplo, os comportamentos observáveis do professor. Tem aquela, por exemplo, a parte operacional, se pergunta das plaquinhas, se promove desafios interessantes, se tem justiça na avaliação, né? E tem que responder na caixinha, ocasionalmente, sempre, é uma ideia de frequência. Mas depois tem lá, o que o professor deve continuar fazendo, o que o professor deve deixar de fazer. Aí você escreve o que você quiser. Aquilo é tratado de um jeito diferente do que são tratadas as perguntas fechadas. Então é importante entender que, dependendo do nosso objetivo, eu posso fazer um mix dessas perguntas, ou posso ter perguntas fechadas, se o meu objetivo for exclusivamente quantitativo, posso ter um questionário com perguntas abertas, se for exclusivamente qualitativo, ou posso ter os dois. Novamente, o que determina isso é o meu problema. Por isso, a ênfase, né, no processo de pesquisa, na definição do problema e do projeto de pesquisa que vem junto. Tudo bem por enquanto, gente? Lembraram dessa questão? Fala, Priscila. Só uma coisa, quando você diz que a pergunta vai ser tratada, é que o jeito como a pergunta será elaborada, então se ela vai ser estruturada ou não estruturada, ou eu não peguei a ideia mesmo? Por exemplo, se eu perguntar para vocês, liste o nome, põe o nome de 3 lojas que você comprou. Aí uma pessoa vai escrever Renner, sem um N,
a outra pode escrever Renner com I, a outra pode escrever errado, etc. Várias respostas. Aí, essa resposta, porque ela é uma resposta que é aberta, eu não tenho como codificar isso automaticamente, eu vou ter que interpretar isso. Diferentemente de uma pergunta fechada, onde eu posso ter o nome das lojas e pedir para a pessoa marcar. Numa pergunta fechada, que a pessoa só sinaliza qual foi a loja, eu posso já automaticamente calcular coisas a partir disso, né? A partir do tipo de variável que eu usei. Enquanto numa pergunta aberta, eu vou ter que fazer um tratamento desse tipo de informação. Tá ótimo, obrigada. Uma outra coisa, gente, deixa eu só, assim, às vezes pode ser que eu responda uma coisa que eu acho que eu estou respondendo, mas eu não estou respondendo. Eu gostaria que vocês tivessem a liberdade total de falar para mim, olha, não entendi até entender, tá? E não estou dizendo que é o seu caso agora não, Priscila, Não, que às vezes, mas caso... às vezes eu vejo o pessoal vai falar, entendi, mas não é aquele, como eu não estou vendo vocês, eu não consigo ter aquele feeling, vamos chamar assim, se é um entendi de desistir ou é um entendi porque entendeu mesmo. Então, eu quero reforçar a importância da gente não ter esse tipo de dúvida, tá bom? Então, é nesse sentido. Aí a gente falou o seguinte, tá bom, eu preciso tomar alguns cuidados na hora de perguntar, né? Porque se eu perguntar errado, provavelmente eu vou ter respostas erradas. Que cuidados vocês se lembram que a gente falou no encontro passado que a gente deveria estar tomando na hora de fazer perguntas? Ou a gente pergunta de qualquer jeito, não de qualquer jeito, é óbvio que a gente não pergunta de qualquer jeito. Será que tem um jeito melhor ou mais apropriado da gente perguntar? O que vocês se recordam de coisas que a gente possa ter falado? A gente falou, tipo, de ter cuidado para não deixar uma pergunta com duas perguntas e a pessoa se confundir o que tem que responder. Uhum. Então, a gente precisa ter cuidados, né? Ter clareza na pergunta, né? Simplicidade, não perguntar duas, três coisas na mesma pergunta, usar, né, uma linguagem que seja a linguagem do respondente e não a linguagem técnica, né? A gente falou do tema de distribuição. A gente reforçou, né, a importância de garantir, né, ou de aumentar as chances, né, de mobilizar o respondente para a resposta, no sentido de ele achar que é legal responder. E não assim, tá bom, já vou tomar um tempão aqui, vou gastar tempo, então deixa eu ajudar esse cara a me ajudar. Né? Ele está dando o tempo dele para mim, eu vou facilitar a vida dele. E aí, mais para o fim da aula, a gente começou a falar de um outro tema, né? Porque quando eu faço a pergunta, eu quero coletar dados. A pergunta, então, se eu tenho um questionário, e aqui a gente já está indo mais para o mundo do quantitativo. Esse questionário, ele se desdobra em perguntas. E essas perguntas, evidentemente, elas vão se traduzir em dados coletados. Agora, para coletar esses dados, essas perguntas, elas representam o que no final do dia? Quando eu pergunto para vocês, quando a gente pergunta no questionário para vocês de avaliação da classe, ou melhor, naquele questionário que eu mandei para vocês, né, eu perguntei lá se você, por exemplo, estava assistindo a aula remota ou presencial. O que está por trás dessa pergunta? Ela vai virar o que na hora que vocês responderem?
Um filtro, né? Ou não? Então, ela poderia ser tratada como um filtro, mas eu não filtrei. Eu estou caracterizando, por exemplo, aonde você assistiu aula. Então, eu tenho uma variável, nesse caso, que eu estou chamando de lugar de assistir aula. Aí eu pergunto também, no mesmo questionário, se o compartilhamento se a câmera seguindo o professor melhorou a experiência de aprendizagem. Por trás dessa pergunta tem uma variável que eu vou chamar câmera, papel da câmera. Tem uma outra pergunta que é, por exemplo, se a experiência híbrida foi melhor do que a remota. É uma outra variável chamada comparação entre experiências, por exemplo. O nome da variável a gente dá o nome que quiser, pode chamar X, mas eu estou só ilustrando. Ou seja, quando a gente constrói um questionário e a gente pergunta o nome, a gente pergunta o gênero, e aí a gente faz uma série de perguntas comportamentais, por trás de cada pergunta estruturada tem uma variável. E essas variáveis, elas vêm, né, do trabalho que eu fiz anteriormente para delimitar o meu problema. O que influencia esse problema? Então, quando eu vou lá querer saber como é que foi a experiência híbrida, eu percebo lá que tem a câmera, tem o slide, tem o som, tem a interação. Aí eu vou transformar esses elementos em perguntas para poder coletar as respostas que vão virar dados que vão me ajudar a entender a pergunta. Ficou esse encadeamento do problema, do questionário, da pergunta, da variável e dos dados está claro, gente? Isso é fundamental. Se não me falha a memória, antes da API a gente tinha combinado que silêncio significa não. Então, por favor, manifestem-se. Tá claro, professor. Deu para entender. Esse encadeamento é importante porque quando a gente for fazer, seja no caso da APS, no business plan, ou lá na frente, quando você tiver que fazer alguma pesquisa, né? Eu quando eu estava, aliás, esse é um detalhe importante, deixa eu fazer uma confissão aqui para vocês. Eu quando eu estava na faculdade, né, como vocês, então há muitos e muitos anos atrás, eu jamais poderia imaginar que eu estaria, né, fazendo pesquisa como aquela que eu mandei para vocês, sobre híbrido, que eu estaria fazendo pesquisa como uma que eu estou conduzindo nesse momento para uma empresa, ou para efeitos acadêmicos. Eu não imaginava isso. Portanto, não desconsiderem que daqui a, provavelmente, fazendo só uma analogia, 30 anos, vocês talvez não estejam trabalhando, obviamente, com pesquisa dentro do contexto que a gente tiver daqui a 30 anos. Então, é importante a gente esclarecer esse encadeamento, né? As perguntas se traduzem em variáveis, e é por isso que a gente acabou o nosso encontro falando sobre tipos de variáveis, né? E aí, obviamente, se eu tenho uma variável, eu preciso ter uma régua para medir, né, essa variável, que é a ideia de escala. Vocês se lembram dos tipos de variáveis que a gente viu? Falou rapidamente no fim da aula de sexta? Nominal e ordinal. Daí faltavam mais duas, que eu acho que é Isso. intervalar, e eu não lembro a quarta. Você tem razão. Lembrou a quarta? Eu acho que é... Não, eu não lembro, eu esqueci de Não, escrever. é que eu fiz uma piada sem graça, que é a variável é a escala razão. Por isso que eu falei que você tem razão. Tá? Então, o que a gente está falando agora é desenvolvimento de questionários, conhecer e entender o tipo de escalas, né, e entender como é que a gente classifica essas variáveis que acabam surgindo, né, a partir do questionário. Não é que elas acabam surgindo, a gente coloca entre aspas, porque no final do dia eu deliberadamente estou coletando essas variáveis. Então, a gente tem a escala nominal, ou seja, são tipos de variáveis, né? E, portanto, tem as reguinhas, né? As réguas que eu vou usar para medir. E, como eu disse anteriormente, a palavra escala
vai aparecer de novo num outro contexto. Aqui a gente está pensando que é uma escala unidimensional para medir uma variável específica. Depois eu posso ter muitas variáveis, e aí essas muitas variáveis se agrupam, vamos chamar assim, para medir uma outra coisa. Então essa outra coisa precisa de uma régua, aí no caso, que a gente vai chamar de multidimensional. Mas voltando para as variáveis, começando aqui da base, dá um exemplo aí, alguém de uma escala nominal. O que seria uma escala nominal? Um texto no Word? Um texto no Word? É, tantas palavras, sei lá. Então, mas vamos pensar num questionário. Vamos trazer coisas mais assim aplicadas. Guilherme, o seu grupo, vamos pegar o seu grupo mesmo. Você já está fazendo o BP, não está? Uhum. O seu grupo vai tratar do quê? Do mercado de carbono. Mercado de carbono, mas é o mercado de carbono para pessoa física ou mercado de carbono para pequena e média empresa? Os dois, só que a gente vai focar no PME. Vou focar no PME, legal. E aí vocês vão fazer entrevista, como é que vocês vão falar com a PME? A gente vai fazer entrevista com a PME e vai fazer formulário para a pessoa física. Ah, tá certo, você vai fazer formulário, tá bom. Como é que é a primeira pergunta do seu formulário? Acho que qual a sua idade, eu não lembro. Faz um tempinho que a gente fez. Então, se eu perguntar a idade, vocês estão perguntando a idade como? Qual a sua idade? Qual a sua idade? Põe um número. A gente colocou intervalo. Ah, você colocou intervalo. Então, o que acontece? Se eu colocasse um número para a idade, a escala seria razão. Por quê? Porque é uma escala contínua que tem um zero absoluto. Então, se eu coloco a idade, né, para a pessoa colocar um campo. Quando eu crio faixas para idade, é uma escala ordinal. Por quê? Porque eu tenho uma ordem. Quem tem 50 anos é mais velho do que quem tem 45, que é mais velho do que tem 30, de quem tem 20. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de escala ordinal. Se eu perguntasse única e exclusivamente o quantos anos você tem, né, e não assinale a faixa, né, específica que contém a sua idade, e aqui eu pergunto o número de anos, aqui eu estaria falando de uma escala razão. Mas a gente continua com o problema da escala nominal. Você tem certeza, Guilherme, que lá no seu questionário não tem nenhuma variável nominal? O que mais que vocês perguntam? Vamos lá. Eu acho que tem. No final a gente pede comentários, sugestões, críticas. Eu imagino que seja isso, não é? Isso é uma pergunta aberta. Ah. Aqui eu estou falando de perguntas fechadas. Para vocês, o nome da pessoa interessa? Não. Não. E o gênero? Acho que também não. Vocês não estão perguntando gênero? Não. Aí realmente, estado? Não. Nível escolar, de escolaridade? Também não. A nível de escolaridade, a princípio, tem ordem, né? Então, seria uma característica ordinal se eu desse faixa. Então, Guilherme, de fato, aí você me pegou, né? Então, mas se você, né, só para aproveitar a sua contribuição, se você perguntasse para a pessoa qual o seu nome, ela iria responder o nome dela. E esse nome iria identificá-la. Isso é uma escala nominal. Se você perguntasse qual o seu gênero, com qual gênero você se identifica, como não há hierarquia, não há ordem entre gêneros, isso seria também uma escala nominal. Então, eu posso tirar informações importantes do consumidor, do respondente, por meio de escalas nominais. Então, a escala nominal, ela permite, basicamente, como a gente viu anteriormente, identificar e classificar. Classificar no sentido de colocar em caixinhas. Então, por exemplo, eu olho aqui a lista
de participantes no nosso programa, quem está presente aqui, eu posso fazer contar por nomes. Eu posso dizer, por exemplo, que nesse momento a gente tem 7 pessoas que têm assistindo, né, ao nosso encontro, cujo nome começa com a letra A. Aí alguém vai perguntar para mim, mas tá bom, o que você vai fazer com essa informação? Não sei, depende do meu problema. De repente eu estou fazendo um estudo sobre nomes começados por vogais, né? Ou eu poderia, a partir dos nomes, verificar quais nomes estão mais identificados com com os gêneros tradicionais. E nesse sentido eu criaria 2 classificações. Não quer dizer que uma é melhor ou pior que a outra, é simplesmente uma classificação. Esse é o exemplo que a gente usou, por exemplo, para falar do número dos jogadores de futebol, o número de peito que você recebe quando vai fazer uma corrida de rua. Então, essa característica identifica um objeto, né? O número que eventualmente está associado a isso, então se você pegar lá gênero, né, que é você poderia ter lá identificação de gênero com o gênero masculino e com o gênero feminino, se eu colocar 1 e 2, eu não estou querendo dizer com isso que quem se identifica com o gênero feminino vale 2 vezes, ou um elemento do gênero feminino vale 2 do gênero masculino. O que eu estou simplesmente dizendo é que esses indivíduos pertencem a este grupo e estes indivíduos pertencem a estes grupos. Portanto, não traduz o quanto, só traduz a característica. E a única coisa que eu posso fazer é contar. Então, eu vou lá e olho, temos agora, nesse instante, 47 pessoas conectadas, e eu posso contar e dizer que lá no masculino, que é código 1, feminino, que é código 2, tem, sei lá, 25 pessoas e 22 pessoas. É isso que eu posso fazer. Eu posso identificar e posso contar. Quando eu penso no ordinal, na realidade, eu consigo pôr em ordem, eu consigo fazer o ranqueamento. Só que é uma posição relativa. É mais ou menos, mas não exatamente. Eu posso dizer, por exemplo, e eu vou voltar para o caso dos Jogos Olímpicos, né? Você tem lá ouro, prata e bronze numa determinada prova. Então, vamos imaginar que seja a maratona. O cara que fez o ouro pode ter feito lá a maratona em 2 horas e 1 minuto. O sujeito que chegou na prata fez em 1h30, não é? Isso não faria em 1h30, senão ele teria ganho o ouro, né? Ele poderia ter feito em 2h30. E o outro que pegou o bronze, ele fez em 2 horas e 31 minutos. Ou seja, entre esse e esse tem um espaço de 29 minutos, e entre esse e esse tem um espaço de 1 minuto. No entanto, no pódio eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro colocados. Então, quando eu ordeno, eu coloco, olha, eu sei que este parece que está em cima desse. Agora, o quanto, eu não sei dizer. E o quanto isso se preserva de entre postos, né? A gente também não garante. A gente usou o exemplo do campeonato brasileiro de futebol. A gente pode pedir, indo para uma visão mais aplicada, né, para a nossa realidade aqui, eu posso pedir para listar, por exemplo, eu listo uma série de atributos de um produto ou de um serviço e pergunto, né, para as pessoas, para elas colocarem em ordem qual é aquele que é do mais importante para o menos importante, do mais preferido para o menos preferido e assim por diante. Então aí eu posso contar e colocar em ordem. Essas 2 escalas aqui, elas são escalas que a gente chama de escalas categóricas. Tá? Elas são escalas categóricas porque a gente cria categorias, né? Elas não são métricas, como são essas outras aqui. A gente aqui, na realidade, para fazer os tratamentos das informações, a gente precisa fazer a tradução, né? Por exemplo, do gênero aqui para um código. Na ordenação, a gente precisa
fazer algum tipo de tratamento, porque no final do dia o 1, 2 e 3 acabam sendo também tratados como se categorias fossem, são categorias, né, dos primeiro, segundo e terceiro colocado. Enquanto numa escala métrica, que a gente vai ver agora, a partir de agora, a escala intervalar, ela assegura que haja, né, na hora que eu faço a marcação, numa escala, por exemplo, de 5 pontos, eu tenho intervalos que são iguais entre duas posições contínuas, diferentemente do que acontece lá no exemplo do primeiro e segundo colocado. Aqui eu sei que o sujeito que recebeu 5, ele tem um ponto a mais do que o que recebeu 4, que por sua vez tem um ponto a mais do que o que recebeu 3, que por sua vez tem 2 pontos a mais do que recebeu 1. Então, com isso, eu consigo também colocar, né, comparar os indivíduos diretamente, por meio daquela grandeza que eu estou medindo. Então, se eu coloco lá 2 produtos, os atributos que eu mencionei anteriormente, para compra, por exemplo, de um computador, né? Então eu coloco o preço, o processador e a memória. Eu consigo, na hora que eu coloco em ranking, por exemplo, eu sei que um está na frente do outro, o quanto eu não sei. Mas na hora que eu coloco preço, processador e memória e peço para dar uma gradação de 1 a 5, eu sei que o 5, né, se eu tenho lá, o primeiro colocado é 5 e os outros 2 são 1, eles continuarão tendo, numa escala ordinal, a primeira posição, a segunda e a terceira, mas agora eu sei que o processador, por exemplo, ou o preço qualquer que eu tenha atribuído em primeiro lugar, é aquele que é muito mais importante que os demais. Então, a escala intervalar permite outros tipos de análise e que me permite, inclusive, fazer ordenamento. Então, a escala intervalar dá essa discriminação adicional e é muito utilizada, mas muito utilizada em estudos em geral e particularmente em estudos de marketing. E a escala razão é uma escala que ela tem todas as propriedades das escalas anteriores e a diferença é que ela tem um zero absoluto. Então, normalmente você vai encontrar essa escala quando você vai pegar, por exemplo, pensando em questionários que a gente vai tomar, que a gente pode utilizar, quando a gente pergunta salário, por exemplo, a gente pode pedir. Né? Normalmente até a gente recomenda que salário troque por uma ordinal, né, para a pessoa não revelar o valor específico, mas seria uma possibilidade. Idade é outra possibilidade. O quanto você gasta, né, pode ser uma outra possibilidade, né? Você pedir o número, né? Porque o gasto varia de 0 a sei lá quanto, salário de 0 a não sei lá quanto, idade também de 0, ou seja, tem um zero absoluto e depois eu tendo essa escala, aí eu posso quebrar em intervalos, esses intervalos podem ser regulares, eu posso quebrar isso em outras, eu posso organizar isso em ordem, enfim, eu consigo, a partir dessas outras escalas, né, que tem mais propriedades, vamos chamar assim, eu consigo criar as anteriores. E aqui o que a gente está falando são as formas de capturar a resposta. Então, a gente já estava discutindo, bom, questionário é um conjunto de perguntas, legal, mas as perguntas têm que ser respondidas para que a gente possa coletar os dados. Dependendo do tipo de pergunta, ela vai ensejar, né, um jeito de responder que vai normalmente utilizar variáveis que podem ser classificadas dessa forma. Então, com aspectos, elementos, né, que tem questões, né, que a gente pode colocar em categorias, então variáveis, né, que são categóricas e variáveis métricas. Só uma informação, a escala intervalar para os estatísticos raiz, né, pessoal de métodos quantitativos e etc., ela não é vista como uma escala métrica pura. Né? Por outro lado, do ponto de vista prático, quando você utiliza o ferramental de uma escala métrica propriamente dita e uma escala
trata a escala intervalar como categórica ou como uma escala métrica, os resultados são os mesmos. Então, para efeito do nosso uso aqui em marketing, tá, a gente entende a escala intervalar e a razão como métrica. Agora, ela tem aqueles 7 pontos ali que seria parecido com colocar categorias a priori. Então, não se espantem se ao lerem algum livro ou conversarem com algum professor de métodos quantitativos surgir essa polêmica, mas é uma polêmica que existe entre marketing e métodos quantitativos, mas do ponto de vista prático de aplicação, não tem uma diferença importante na utilização de um critério ou de outro. Por isso que facilita a gente tratá-la como métrica. Então, aí a gente tem então uma síntese das diversos tipos de variáveis e, portanto, as réguas que a gente está utilizando e o que a gente pode fazer com esses números. O que determina como eu vou utilizar, né, esse tipo de variável, novamente, é o problema que determina o que eu quero saber, portanto, quais as variáveis e como eu vou medi-las. Algumas variáveis, né, já tem jeitos meio consagrados de medir, a gente vai aprendendo, inclusive, ao longo do tempo, não há muito tempo atrás, era muito comum você perguntar, por exemplo, a uma pessoa qual o seu gênero, ou seu sexo, na realidade, porque gênero seria uma outra construção um pouco diferente, então, para facilitar qual o seu sexo, colocava masculino e feminino. Hoje é mais apropriado, mais correto você perguntar com qual gênero você mais se identifica ou, eventualmente, reproduzir outras possibilidades que a evolução da sociedade vai trazendo para o nosso contexto. Perguntas de salário, por exemplo, é bastante, vamos chamar assim, definido entre pesquisas das mais diversas que as escalas, utilizar faixas de salário tendem a facilitar o processo de resposta por conta tanto de lembrança, muitas vezes, mas também porque a pessoa não quer necessariamente revelar o seu salário específico. Então, é sempre bom a gente estar observando, né, os instrumentos que a gente recebe, que a gente vê, para ver como é que as coisas vão mudando, né, ao longo do tempo e como é que esses processos vão se sacramentando, ou vão ficando, vamos chamar assim, se tornando mainstream no processo de pesquisa, o que facilita. É sempre importante para a gente, voltando para uma outra pergunta, um outro comentário que eu havia feito anteriormente, a gente buscar qual é o papel da teoria naquilo que a gente está pesquisando, né? Se alguém já pesquisou, se alguém já teve o trabalho de validar isso, é melhor eu construir em cima desse processo e não tentar reinventar a roda. O Einstein, que dizia que ele conseguiu desenvolver a teoria da relatividade porque ele se apoiou no ombro de gigantes, o Newton e o Kepler, né? Porque ele construiu em cima de coisas que já existiam e é essa forma como a gente constrói conhecimento. Agora é o momento da gente fazer uma pausa para perguntar, e aí, está claro esse negócio das escalas de mensuração, o uso dessas variáveis, deu para ter uma visão geral preliminar antes da gente passar para alguns exemplos de utilização, algumas discussões adicionais sobre escala? Ô, professor, Oi. não ficou muito claro para mim a diferença entre ordinal e intervalar, né? Que eu segui essa distância, mas eu não entendi muito bem. Então, imagina o seguinte, eu vou mostrar o slide seguinte. Tem alguma outra dúvida? Porque eu tenho um slide seguinte que talvez ajude a explicar. Mais alguma dúvida? Vão pensando aí, porque eu vou tentar responder essa. Então, aqui alguns exemplos de escala. Né? Eu posso perguntar num questionário, por exemplo, deixar um campo lá dizendo, marque aí, né, identifique as lojas, né, marque as lojas que você conhece. Então, tenho lá uma escala, tem o nome das lojas, como está colocado aqui, uma embaixo da outra,
e a pessoa vai lá e põe um xizinho. Essa é uma escala nominal, eu estou identificando puramente. Aí eu posso fazer uma outra pergunta. Coloque em ordem de preferência as seguintes lojas de varejo. Claro que tem um pressuposto de que você conheça todas as lojas, etc. Então, quando eu pego e coloco em ordem, eu vou dizer, bom, a minha primeira é o Carrefour, não tem outra primeira. Depois eu vou ter uma segunda, que é a C&A, não vai ter uma outra, e uma terceira, que vai ser o Pão de Açúcar. Aí eu posso fazer essa pergunta de outro jeito. Considerando essas lojas, essa lista de lojas, indique numa escala de 1 a 7, onde a 1 é a menos preferida e 7 é a mais preferida, indique, né, o seu grau de preferência. Aí eu vou lá e marco que a C&A é a mais preferida e marco que o Carrefour é o mais preferido. Aí eu vou lá e falo, tá bom, eu marquei as outras lojas, assim, em segundo lugar, eu tenho aqui o Torra-Torra e tenho aqui, cadê o outro 6? Eu tenho aqui o Pão de Açúcar. Em terceiro lugar, com nota 5, eu tenho aqui o Extra, e eu tenho aqui a Zara, e eu tenho aqui a Renner. Deu para perceber a diferença? Sim, professor. Aí, nesse caso, a gente poderia colocar em ordem ordinal. Eu consigo, de uma escala intervalar, eu consigo fazer uma escala ordinal. De uma escala ordinal, eu não consigo montar por intervalos. A vantagem da escala intervalar é que eu posso transformar os resultados em ordem, eu posso transformar os resultados até em categorias, porque, olha, conforme eu vou avançando, eu consigo fazer o que eu faço. Aqui eu só classifico, aqui eu classifico, ponho em ordem. Aqui eu classifico, ponho em ordem, e pelas medidas de distância eu posso comparar aquela grandeza que eu estou medindo. Nesse caso é preferência. E quando eu tenho razão, eu tenho classificação, ordem, consigo comparar e o ponto de partida é o mesmo, não é um ponto arbitrário, como é numa escala intervalar. Tudo bem? Tá, professor, eu não entendi agora, para falar a verdade. Eu entendi, por exemplo, a parte da distância. Eu não entendi a parte da distância. Por exemplo, eu não sei que o 1 é um ponto a mais que o 2 e o 2 é um ponto a mais que o 3. E aí isso não seria igual ao intervalar? Não, mas você diz aqui, por exemplo, no Pão de Açúcar, né, na ordinal? Isso. Tá, então vamos pegar aqui o 2 aqui. A gente está pegando, como eu peguei os de cima, dá um pouco dessa impressão. Agora olha o 2 aqui, ó. O último, que é o 10º colocado, ele teve uma nota 2. O primeiro, né, que é o Carrefour, e o segundo tiveram nota 7. Eu tenho 9 posições de diferença aqui, e aqui eu tenho um fator de 3 vezes e meia. Não dá para fazer essa ligação direta. Se eu fosse ranquear, por exemplo, essa escala intervalar, eu fui obrigado, vamos colocar assim, eu fui obrigado aqui, porque só existe um primeiro posto, eu fui obrigado a escolher um e um segundo. Só que aqui, numa escala intervalar, eu não sou obrigado a fazer isso. Eu identifico que para mim os dois são iguais. Aqui eu fui forçado a fazer isso. Aqui eu consigo ter essa discriminação que eu não conseguiria fazer aqui. Eu posso colocar todo mundo aqui 7, apesar de ter uma ordem aqui pré-definida. Ah, entendi. Essa seria a parte da distância, então. Isso, porque o que eu posso dizer é que
Quando eu tenho, por exemplo, um outro aspecto, aqui você diz o seguinte, quer ver, deixa eu pegar aqui, ó, pegar um número aqui, esse 9 aqui, a 9 não, pegar o 9, que é a Marisa, tá? O quão longe ela está do Carrefour, por exemplo? Né? Uma está em primeiro, o outro está em nono. Só que se a gente for olhar pela medida de distância propriamente dita, não está tão distante assim, está distante, mas está mais próximo do Carrefour do que o outro que está em décimo, por exemplo, né, e que tem uma avaliação de 2. É nesse sentido que eu consigo comparar um com o outro diretamente. Eu sei o quão distante está. Aqui eu sei que está distante um posto. Então, imagina que isso aqui fosse, de novo, a gente pensar no computador. Então, a gente tem preço, processador e memória. Aí eu peço para ranquear. Aí eu vou lá e digo, bom, então o preço é o primeiro, o processador é o segundo e aqui é o terceiro. Isso aqui é uma escala ordinal. Aí eu peço para dar, né, do mais importante para o menos importante. Aí o preço sai com 7, o processador sai com 2 e a memória sai com 2 também. No final do dia, o processador e a memória são parecidos, quando eu peço para colocar dessa forma, e o preço é muito mais importante que os outros dois. Não é só um posto de diferença. Tá, entendi. E isso não faz com que a intervalar seja melhor do que a ordinal? Não, não tem o melhor depende do que você está querendo fazer. Agora, eu consigo, com uma escala intervalar, colocar em ordem. Então, às vezes, é preferível eu usar uma escala intervalar do que uma ordinal, mas, de novo, vai depender do que você está querendo fazer, responder. Entendi. Se eu quero uma comparação, eu vou usar intervalar. Se eu não preciso dessa comparação, eu uso a ordinal. Comparação dentro daquela medida que você está fazendo, né? Daquela variável que você está medindo. Isso. Do quantum, né? O quantum é mais do que a outra. É de se esperar que quando você dá uma nota 7 e dá uma nota 1, né? Independentemente se isso pudesse ficar numa ordem, todo mundo muito próximo, vamos chamar assim, ou com uma diferença de um posto só, é que um é 7 vezes o outro. Que eu vou tratar, inclusive, dessa forma quando eu for processar os dados. Eu não consigo fazer esse tratamento. Entendi. Obrigada. Tá? Não consigo tirar a média, por exemplo. Como é que eu vou tirar uma média do ordinal? Eu tenho que inventar lá e falar, bom, veja qual é o cara que mais... Vocês acompanharam uma polêmica que deu durante os Jogos Olímpicos dos rankings de medalhas que estavam sendo publicados nos Estados Unidos? Vocês se lembram dessa discussão ou vocês não chegaram a ver, ouviram? Bom, quando eu era jovem, eu ficava meio frustrado, né? Porque na minha época o Brasil não ganhava medalha de ouro. E aí, o que acontece? Sobre a contagem, Cauê, sobre a contagem das medalhas, totais versus ouros, exatamente. Então, quando eu era jovem, que nem você ficava frustrado, o Brasil não ganhava medalha de ouro, então o Brasil ficava sempre lá na rabeira do ranking. E aí, por quê? Porque também fazem um ranking por medalha de ouro. Aí, como os Estados Unidos estavam com menos medalha do que outros países, aí uns foram para totais, os outros criaram ponderações ali, né, de quanto vale uma de ouro, quanto vale uma de prata, quanto vale uma de bronze. Porque ranking tem um pouco desse aspecto, né? Qual é a lógica? O ranking é o primeiro e o segundo. Aí você vai ver a diferença, por exemplo, no total de medalha de ouro, no total de medalhas no total de medalhas, que aí estaria indo mais para uma escala razão, né? Porque o total de medalhas você pode ficar com 0 até
um montão, você acaba tendo outras formas de interpretar as mesmas grandezas. De qualquer forma, a partir de escalas razão, eu consigo pensar em construir em escalas intervalares. A partir de escalas intervalares, eu consigo produzir escalas ordinais. Eu não consigo fazer o contrário. Então, dependendo do que eu estou procurando, eu vou usar um ou outro. Tudo bem? Tudo bem é não? A escala razão, portanto, se referiria, se eu quisesse saber quanto você gastou no mês, no último mês ou na última compra, enfim, você determina o período em cada uma dessas lojas. Aí você põe um valor, que aqui tem um zero absoluto. Então, eu consigo fazer mais operações com essa escala. Então, novamente, vai depender do que eu estou buscando. Pode falar. Então, se eu quisesse tirar, por exemplo, estatísticas descritivas, eu só consigo tirar da intervalar e da razão. Você vai ter... porque no caso da ordinal, o que você vai conseguir fazer? Mostrar a ordem e mostrar a classificação, porque ela é categórica. Você pode fazer uma estatística descritiva, por exemplo, de uma escala nominal, não pode? Eu creio que sim, algumas, né? Então, mas normalmente o que vai ser? Vai ser, por exemplo, numa escala nominal, você pode dizer qual é a participação, né? Qual é o percentual, qual é, o quanto, né? Por exemplo, numa determinada população, você tem de meninos e meninas. A proporção. A distribuição da amostra, né? Você consegue ter a proporção, é a coisa que dá para você fazer. A mesma coisa na ordinal. Você pode ter a proporção. Aqui não, aqui eu já consigo ter medidas de posição e dispersão. A proporção é uma estatística descritiva. O número total de respondentes, de pessoas que têm nome começado com a letra A, né, eles são, ou que estão, por exemplo, que estão localizados em São Paulo interior e São Paulo capital. Isso é uma escala nominal. Então, a proporção de pessoas no interior em proporção na capital é uma variável nominal que eu posso obter uma ideia de frequência, uma proporção, que é uma estatística descritiva. Agora, o que mais que eu posso fazer com isso? Aí eu posso usar essa variável, por exemplo, para falar assim, bom, mas dado que eu tenho lá uma escala razão, a média de idade das pessoas que estão na capital é de tanto e a média de idade das pessoas que estão no interior é tanto, mas aí eu já estou usando uma medida de posição, que é uma média, a partir da combinação de uma variável nominal e de uma variável que está em escala razão. Eu só posso fazer descritivas com medidas de posição e dispersão a partir de escalas métricas, não de escalas categóricas. Tudo bem? Tranquilo, professor, obrigado. A gente vai falar sobre isso também no próximo encontro. Então, antes da gente sair para o intervalo, quando a gente fala de técnicas de escalas, né, a gente pode ter escalas que possibilitam, né, a gente fazer uma comparação, né, sem efetivamente entender o quanto especificamente, uma comparação que pode ser direta, que é essa comparação pareada, né, que a gente vê, por exemplo, muito em teste cego, por exemplo, quando você é submetido a comparar uma opção com a outra, ou quando você vai fazer o chamado teste AB, que agora começa a surgir no mundo da tecnologia, que você compara uma alternativa em relação à outra. A ordenação também compara um com o outro, e a soma constante você distribui, né, um número de unidades entre diversas opções, ou seja, eu preciso, para responder a esta pergunta, ou
oferecer essa informação, eu preciso comparar alguma coisa com a outra diretamente. Quando eu uso a escala não comparada, que aí eu pego cada indivíduo, né, e registro algum aspecto importante, eu posso ter escalas contínuas, que aí são escalas que tem uma barrinha, né, que você percorre, né, ao longo do marca, né, um lugar específico, aí isso aqui é transformar, essa distância é transformada num número, ou tem as escalas itemizadas. Na volta do intervalo eu retomo esse slide aqui, explicando um pouco melhor essas questões e dando exemplo. Vamos fazer um intervalo agora, são 10h45, a gente volta às 10h55, mas eu continuo por aqui se alguém precisar de esclarecer alguma dúvida.